Em seguida, doutora Vânia de Castro, psicóloga do Ambulatório de Esclerose Lateral Amiotrófica da Unifesp PM, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ela vai falar sobre a psicologia ambulatorial. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da comissão organizadora desse evento e a presença de todos. E, ao mesmo tempo, é um momento de encontro, um reencontro, na verdade, encontros e reencontros. Sempre o simpósio proporciona isso para a gente, né? E isso faz muito bem, porque estamos no meio de pessoas, somos pessoas no meio de pessoas, e falando sobre pessoas com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença extremamente difícil para cada um, mas ao mesmo tempo nos proporciona a todos, inclusive aos pacientes, um crescimento muito grande. Nos tornamos pessoas melhores no contato com pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Bem, a psicologia no ambulatório do setor de doenças neuromusculares, da Unifesp, no ambulatório de ela especificamente, teve seu início no ano de 2000, por volta do ano 2000. Então já faz um tempinho que nós estamos trabalhando, eu particularmente a partir de 2001. Então tivemos muito contato com muitas pessoas, muitos familiares, muitos cuidadores, muitos profissionais, e a gente vai aos poucos aprendendo. E nós temos uma pessoa que, uma excelente psicóloga, a Lídia Mazagão Vitali, uma amiga muito grande, não está entre nós, mas uma pessoa muito especial que eu tenho um carinho enorme por ela. E a Lídia começou o trabalho na área da psicologia com os pacientes com ela, no ambulatório de ela. E a Lídia fazia uma oficina de arranjos, uma oficina psicoterapêutica de arranjos florais. E às tardes de quinta-feira nós ficávamos com os pacientes fazendo arranjos florais. Foi uma experiência muito linda, muito rica para os pacientes e para nós também. Além do atendimento em psicoterapia de apoio aos pacientes familiares, né? Atualmente, nós temos um grupo de psicoterapia para cuidadores e familiares, lá no ambulatório mesmo, na Rua Estado de Israel, 899, onde funciona a Brela também. Funciona toda segunda-feira, às 11 horas da manhã. Então, todos são muito bem-vindos. Todos são esperados e bem-vindos, né? É um espaço para cuidadores e para profissionais. Os pacientes nós atendemos em outros horários. Mas esse momento é um momento de resgate, é um momento de abrir a emoção, é um momento de contar detalhes da vida do cuidador e do familiar, né? É um momento de troca, de ajuda mútua também. Nós trabalhamos, como eu disse, com a psicoterapia individual com os pacientes, aqueles que querem fazer. Psicoterapia familiar também, isso acontece no ambulatório, nem sempre a gente tem um horário específico, mas marcamos de uma forma, às vezes até aleatória, de acordo com a necessidade dos pacientes, de acordo com a necessidade, eles nos procuram, né? O trabalho é feito também com alguns estagiários de psicologia. E esse espaço da psicoterapia grupal é um espaço que tem proporcionado um enriquecimento muito grande para todos nós. É um lugar que a gente se fortalece como pessoa, como profissional, como cuidador, como familiar. Porque trabalha-se e coloca-se
as pessoas ficam livres para falar aquilo que elas quiserem e como profissional, o profissional vai coordenando esse momento para que as situações do dia a dia, elas realmente surjam ali e possam ser trabalhadas conjuntamente. Então é um momento de encontro consigo e com o outro também. E a gente fala muito em acolhimento, né? O Antônio falou, acolhimento, sofrimento psíquico. Na verdade, esse é o trabalho do psicólogo, né? O psicólogo, ele não tem excesso, ele não tem medidor de pressão, ele não tem nenhum instrumento que vá proporcionar esse encontro, né? Qual o instrumento que ele tem? Ele, como pessoa, em contato com as outras pessoas do grupo, mas ele não tem um aparelho que intermedia essa relação, né? Então, às vezes, algumas pessoas falam, o psicólogo só bate papo. É verdade, ele bate papo mesmo, mas é um papo, é uma conversa, é um encontro instrumentalizado e cheio de vida ao mesmo tempo. Mas não dá para a gente se esconder. Às vezes, os profissionais se escondem nos aparelhos, vocês sabem disso, né? O psicólogo não tem jeito, ele não pode se esconder mesmo, né? Por não ter esses instrumentos e porque o instrumento é a narrativa, é o discurso, é a observação, é o comportamento, é a relação humana, né? É a relação entre as pessoas. E trabalhar com pessoas com esclerose lateral amiotrófica, normalmente a gente tem que ser a gente mesmo. E o mais sincero possível com a gente mesmo. Por quê? Porque o paciente já tem um nível de observação apuradíssimo. Então, nós vamos ser o mais sinceros possíveis, conosco e com o outro. Que não vai adiantar fazer ou ter expressões específicas para aquela situação, né? A gente deixa o coração fluir mesmo. Né? Essa questão que o Antônio colocou da humanização, hoje se fala muito, né, Antônio? Humanos humanizando uma relação humana, né? E no nosso trabalho, a gente vê quantas possibilidades de descobertas elas ocorrem a cada relação, a cada encontro. Isso se o profissional se permitir também ser ele mesmo, né? Outro trabalho que a gente faz no ambulatório é a oficina psicoterapêutica de poemas coletivos. Essa oficina já acontece há alguns anos também e tem trazido muitas descobertas, né? De repente descobrimos pacientes que adoram escrever poesias e às vezes nem sabiam. Cuidadores também, familiares também, profissionais também, né? Eu costumo brincar muito que dentro de cada um existe sempre um grande poeta, às vezes escondido. E a gente precisa acordar esse poeta que está adormecido, porque falamos da vida, falamos da relação humana, né? Por mais que tenhamos que os profissionais tenham instrumentos e que ótimo, que maravilha que a gente consiga criar, construir instrumentos para realizar, para atender a necessidade do ser humano, a poesia, o coração, ele tem que estar em tudo isso, né? Ele precisa estar presente, senão a gente não consegue chegar perto do sentimento, do sofrimento psíquico da outra pessoa. E, ao mesmo tempo, resgatar a vida e a capacidade de viver, resgatar o amor que existe em cada um também. Então, às vezes, a gente deixa passar esses detalhes por não acordar esse poeta que está dentro da gente, né? E na oficina psicoterapêutica de poemas coletivos, que acontece em grupo, cada pessoa vai falando uma frase. Escolhe-se um tema, às vezes o tema até vem por último, o que menos importa. E cada um fala uma frase que quiser, ligada àquele tema, que a gente define conjuntamente, mas o título do poema, às vezes, ele vem depois, né? E essas construções, por mais que elas possam parecer
algo não tão rígido, algo mais leve, mexe no coração da gente, né? Porque são frases que estão relacionadas ao dia a dia daquela pessoa, ao sentimento, à comunicação, à vida daquele ser humano. E no final a gente vê essa construção ganhando força, porque se torna um poema muito bonito. Eu trouxe um exemplo para vocês. Escuta e acolhimento também, novamente, né? Como o trabalho do psicólogo. E como disse o Antônio, que ótimo se todos os profissionais pudessem também trilhar esse caminho do acolhimento da escuta, essa escuta aprimorada, que é escutar além daquilo que é dito, é escutar aquilo que está nas entrelinhas das palavras. É escutar, às vezes, aquilo que não é dito, né? Em muitos momentos nós estamos com o paciente, com ela, ele não está falando, e nós escutamos aquilo que ele está dizendo, sem adivinhar, né? Não podemos, não somos quem para adivinhar, né? Não, sem adivinhar, mas compreendendo por meio das letras que são expressas por cada paciente, né? Numa construção de letra por letra, se constrói poesia, se escreve livros, né? Temos vários pacientes que fazem isso. Essa escuta e acolhida, ela torna-se extremamente importante porque as notícias e as informações, elas chegam de uma forma avassaladora, tanto para o paciente quanto para a família. No momento de recebimento do diagnóstico, conforme a doença vai evoluindo, cada acontecimento é algo novo e que mexe emocionalmente com as pessoas, causando conflitos, causando crises e tirando o equilíbrio, a homeostase daquela família. E o papel da gente é estar ajudando e compartilhando as diversas etapas nesses acontecimentos em especial. Às vezes o que acontece, né? A família pode super proteger aquele paciente ou mesmo abandoná-lo. Abandoná-lo, que eu quero dizer, às vezes o cuidado, ele está ligado à parte física, né? Então cuida-se muito bem e às vezes é aquilo que a pessoa pode fazer, é aquilo que o familiar pode fazer, mas o paciente está muito bem cuidado fisicamente, não falta nada. Mas falta alguém que escute. E isso pode ser feito pelo membro da família, pode ser feito pelo profissional, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional que é essa escuta aprimorada que é necessário ter. Isso pode ser feito pelo familiar, pelo cuidador. Né? Que é muito triste estar abandonado em si mesmo. E às vezes esse abandono, ele está ligado a não escutar aquilo que está sendo dito o tempo todo, que é o quê? Eu estou aqui, eu preciso de atenção, de carinho, de afeto. Isso está sendo dito o tempo todo, para a esposa, para o marido, para o filho. Despertar esse momento que muitas vezes nós não valorizamos. Despertar esse caminho que pode nos levar ao encontro daquela pessoa no ponto mais profundo da existência dela. É um trabalho que é do psicólogo, é do fisioterapeuta, é do terapeuta ocupacional, é do fonoaudiólogo. É um trabalho de equipe. É um trabalho de todos os que estão ligados àquele paciente, àquela pessoa que está com esclerose lateral amiotrófica. Às vezes a gente anda um pouco devagar demais, né? É engraçado, né? Hoje, ao vir para cá, a gente sempre passa por uma série de situações. Eu vinha pensando assim, poxa, mas eu vou falar da Lígia, né? A Lígia, essa psicóloga que eu trouxe para vocês, que na verdade a Lígia, ela abriu um caminho da psicologia de uma forma muito bonita. Na psicologia não era muito aceita, não, 2000, 2001, no ambulatório de ela.
né? Os profissionais estavam entrando e meio sem saber o que fazer, mas a Lígia conseguiu trazer a confiança e a credibilidade para o trabalho do psicólogo, né? Por que eu voltei, assim, por que eu voltei nesse tema, trazer a Lígia? Porque nós estamos falando de vida e estamos falando de morte. Nós vivenciamos no ambulatório essa situação de uma forma muito próxima, né? Que foi um período de convivência com a Lígia e depois o falecimento da Lígia. Então, é uma pessoa marcante para todos nós. E às vezes a gente começa a falar, começa a lembrar, né? Eu estou falando para vocês, eu tinha outras coisas para falar, de repente eu estou com a Lígia na minha cabeça, né? Presente aqui em meu coração. Mas ela realmente é uma figura extremamente importante, porque ela foi pioneira no trabalho em esclerose lateral amiotrófica. Né? Talvez até seja essa inquietação minha, apesar de talvez vocês não estarem percebendo, mas na verdade eu acho que eu quero fazer uma homenagem para ela mesmo, né? É uma pessoa que foi muito significativa. Então, fugi um pouco da minha fala. Voltando então, nós trabalhamos também nessa escuta e nessa acolhida em situações que muitas vezes ninguém fala, né? Por exemplo, as questões da sexualidade. É comum se falar em sexualidade com pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, com pessoas de uma forma geral ainda é um tema tabu. Né? No geral é tabu. Quando a pessoa adoece, acho que aumenta esse tabu, porque aí não existe sexualidade, não existe carinho, o carinho ou a carícia, melhor dizendo, né? Parece que tudo isso que faz parte da vida some, acaba, deixa de existir. O amor entre as pessoas deixa de existir, o amor erótico deixa de existir entre as pessoas, porque elas adoeceram. Não, né? Eu acho que não. Pelo que eu tenho visto com os pacientes, não. Isso não acontece. E é um tema que a gente normalmente não fala muito. Outra questão, né? Com relação às crianças. Hoje a Adriana trouxe uma fala sobre as crianças, sobre a cartilha, o manualzinho que foi feito de orientação às crianças quando está com o pai ou com a mãe com esclerose lateral amiotrófica. Então, isso também é um tema de extrema importância que às vezes a gente acaba não falando, mas ele faz parte do nosso dia a dia no ambulatório. Então, a gente também orienta as famílias para orientar as crianças, para não deixar as crianças sem saber o que está acontecendo. Né? Ver que o pai não está bem ou a mãe não está bem, não sabe. E às vezes, com a tentativa, o desejo de poupar o sofrimento daquela criança, a gente não conta, não conversa com ela o que está acontecendo. E é extremamente importante explicar, conversar, escutá-la, ouvir o que será que ela pensa a esse respeito. Né? O que ela está pensando a esse respeito? De ver o pai ou a mãe naquela situação de doença. Como é isso para ela? Eu costumo brincar que um jeito de ajudar a criança a pensar o que está acontecendo com ela é espalhar folhas de sulfite e papel e lápis colorido pela casa, né? Então deixa lá a folha, em vários lugares que a criança passa. A criança vai pegar, vai desenhar. A partir desse desenho, ela estará expressando alguns sentimentos dela. E depois um profissional poderá fazer uma leitura mais atenta, ou mesmo a mãe ou o pai poderá fazer uma leitura também. Né? O que é isso? O que é aquilo que você desenhou aqui? Que significado tem isso para aquela criança? E dessa forma, a criança consegue entender o que está acontecendo na casa dela. Né? Pode ser um netinho, não importa, pode ser uma criança pequena, 2 anos, 3 anos. Sempre é importante manter o diálogo e falar o que está acontecendo. Claro que com palavras que sejam compreensíveis para as crianças, mas é de extrema importância que isso aconteça. Outra questão também que a gente tem conversa muito, né, é sobre a tolerância à frustração nas diversas etapas da doença. Cada etapa é necessário reacomodar-se
né? Todos passam por isso, um reequilibrar-se naquela situação. A hora que parece que está tudo sob controle, acontece alguma coisa, sai do lugar de novo. Então, é necessário esse trabalho para se equilibrar, para que a homeostase da dinâmica familiar volte, né? E nisso tudo há um compartilhar constante da dor, do sofrimento, da impotência que muitas vezes a pessoa, a maioria das vezes, né, se sente diante dessa evolução da doença que não dá para brecar, né? Mas como eu vou me reorganizar, como eu vou viver com isso que está acontecendo? A vida continua. Eu vou continuar vivendo, inclusive o paciente também. Se não fosse assim, nós não teríamos pacientes escrevendo livros. Então a vida continua. A vida continua. E o serviço de psicologia busca, então, compreender, colocar-se no lugar do outro. Não é uma tarefa fácil, não. Às vezes a gente fala em empatia. Né? Empatia é a própria compreensão mesmo do outro, né? Então, ali, compreensão empática é uma redundância que às vezes eu gosto de colocar para a gente dar uma acordada, né? É compreender empaticamente o outro, é colocar-se no lugar do outro. Os profissionais das áreas que não são da psicologia não fazem isso, fazem o tempo todo. Às vezes a gente não nomeou, mas nós fazemos isso. O familiar, a esposa, o marido não faz isso, não entende empaticamente, entende sim, empaticamente o outro. Mas às vezes a gente não sabe o nome, e às vezes nem precisa saber o nome mesmo. O importante é fazer e se sentir bem e numa relação profunda com a outra pessoa, né? Então, a gente tem um trabalho voltado para a questão da reinvenção da vida. Aí eu tenho um verso da Cecília Meirelles, que é um trecho de um poema dela, que diz assim: mas a vida só é possível reinventada. Quando nos deparamos com uma situação de doença, nós precisamos reinventar a nossa vida. E isso significa, muitas vezes, ter que mexer lá no baúzinho que está guardado, né? Um monte de situações que já foram vividas intensamente, mas revirar esse baú, ver o que é necessário manter, que está nesse baú, e ver o que é necessário jogar fora, que tem coisas que não prestam mais, não precisa mais guardar. Vamos jogar fora, vamos renovar e reinventar, reorganizar e recriar a vida. Um ponto importante também é as questões ligadas à morte e morrer, né? Normalmente a gente tem uma tendência, no senso comum, a não querer falar muito a respeito disso, né? Como se, sobre a questão da morte, às vezes independente de estar doente ou não. Quando a pessoa adoece, essa proximidade com esse tema, esse assunto, ela fica maior. Mas se a gente for pensar na nossa vida, a nossa vida não é assim. A gente não vai mudando dia após dia. Isso é morte, né? Morte, renovação. Morte e vida. Nós vivemos esse ciclo o tempo todo. Morte e vida. O dia de hoje não vai voltar mais, né? O simpósio do ano que vem será diferente, com certeza. Então, esse é o ciclo da vida. Há a renovação constante. Então, é um assunto, além da sexualidade, que é um assunto mais fechado, a morte e morrer também é importante que ela aconteça nas nossas conversas, informais às vezes. No ambulatório, a gente tem uma conversa que às vezes também até pode ser informal, mas falamos a respeito do medo do morrer. E essa fala é sempre assim: quem traz o tema é o paciente, né? Senão a gente começa a querer adivinhar e não somos adivinhões em hipótese alguma. O paciente traz, o familiar traz esse tema e a partir daí a gente desenvolve uma atuação. Aqui é um dos poemas, é um poema que
foi criado, construído em uma das oficinas terapêuticas. Essa foi uma segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2008. Nós estávamos mais ou menos com 10 a 15 pessoas. Uma segunda-feira meio chuvosa, um dia meio assim nublado, e de vez em quando saiu um solzinho. E fizemos a proposta da oficina, né? Então, olha, estamos aqui, vamos fazer uma oficina, fazemos a oficina de poemas coletivos. Então, cada um pode falar a frase que quiser. Fizemos um trabalho inicial para que cada um se colocasse e saiu esse poema. O título foi determinado depois pelo grupo como Chuva. Então eu vou ler para vocês. A chuva é o bem-estar da vida. E a chuva lava a nossa alma. A chuva é fundamental. Umedece a terra, rega as plantinhas. Uma água para a garganta e a cabeça. Ficou quietinho, só colhendo a água da chuva para jogar na cabeça. Sem a chuva morreríamos. Ai, tá quente pra danado. Eu acho o verão espetacular. Uma tarde quente aquece o coração da gente. O sol alegra a vida. Gosto muito do sol. Hoje nós estamos em companhia de gente amiga. Às vezes se pode estar no meio de gente que não é amiga. Paixão. Paixão pelos amigos e pessoas que temos a oportunidade de conhecer. As flores têm seu dia de sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Mas está acabando a fraternidade, os conceitos. Não tenho nenhuma frase em mente. O sorriso é a vida. Muitas vezes não dizemos com palavras, mas com o olhar. Ternura. Deus é maravilhoso por nos ter dado a vida. Então, esse foi o trabalho de um dia da oficina psicoterapêutica de poemas coletivos. É isso, pessoal. Caso queiram falar comigo, eu vou estar aqui hoje e amanhã. Se quiserem me contatar por e-mail, estejam à vontade. Obrigada.